Olá, aquele abraço para você. Estamos aqui com a nova proposta, um novo programa aqui na TVI. Eu, Barbosa Filho, ao lado de Vitória, que está aqui com a gente. Vitória, um abraço. Olá, né? Olá a todos que estão aí conosco neste momento aí na TV e News, né? Nós estamos aqui iniciando um novo projeto e é um prazer, Barbosa, estar aqui com você nesse momento. Ok. A TVI, né? TV por assinatura, que está aí na operadora TV Cabo para o sul da Bahia, abraçando aqui as principais cidades, Ilhéus e Itabuna, que nos dão aí uma boa e grande audiência. E a TVI traz essa nova proposta, vamos falar, né, de Deus, vamos conversar com Deus, né, Vitória? Essa conversa aqui é com Deus, né? A gente vai sempre trazer para você um tema interessante, né, tirado aqui do livro sagrado, né, a Bíblia, para que possamos levar até as pessoas que estão nos assistindo, seja na operadora TV Cabo, seja na internet, as redes sociais, uma palavra, discutirmos aqui as coisas de Deus, né? No dia a dia, no calor do trabalho, do labor, nós esquecemos muito, né? Todos nós, esquecemos às vezes de tirar um tempo para Deus, né? Tem pessoas que falam que é difícil ir para a igreja, né? Porque não tem tempo, né, Vitória? E aí os dias vão passando, a idade vai chegando e a gente sempre deixando Deus em segundo plano. E essa receita é infalível. Se você deixa Deus em segundo plano, a sua vida também para Deus fica em segundo plano. Aí às vezes acontecem as coisas na vida das pessoas, né, Vitória? Pessoas acham que as coisas só acontecem na vida dos outros. Mas quando acontece com ela, ela fica se perguntando, por que eu? Né? Por que eu? Se achando aquele bom samaritano, né? Que se orgulhava e dizia que ele era de Deus, ele era uma pessoa de Deus. Mas aí a gente questiona, o que é que você faz para Deus? O que é que você dá a Deus? Porque Deus nos dá tudo. Deus nos dá desde a respiração, quando nós estamos acordados, você percebe que você está respirando. Às vezes você nem percebe isso, né? É como se você achasse que isso é uma obrigação de Deus. Mas Ele nos dá esse direito. Você só sente falta quando Ele tira. Nós tivemos aí recente uma pandemia, né? Foi a primeira pandemia do mundo, dizem alguns estudiosos, né? Porque as outras foram endemias, né? Mas essa foi uma pandemia, abraçou o mundo inteiro. E muita gente sentiu falta do oxigênio, de rico a pobre. Os ricos ainda podiam adquirir o oxigênio, pagar o oxigênio, né? E muitos até pagando não encontraram. E outros não podiam pagar o oxigênio de jeito nenhum. E aí morreram por falta desse ar precioso. Por que precioso? Porque esse ar é o suspiro de Deus, né? Deus soprou na narina do homem quando ele o criou. E é isso que nós vamos falar hoje, da criação, né, Vitória? Barbosa, é muito importante esse momento, muito importante. O que você falou aí, eu peguei algumas palavras suas. Esse direcionamento, quando você disse que a labuta do dia, que nós vamos correndo em busca de criar algo para este mundo aqui. E nós esquecemos de agradecer aquele que nos deu tudo. É colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. O objetivo que Deus teve para criar o homem foi para que nós colocássemos ele em primeiro lugar na nossa vida. Em nossa vida. Então, assim, esse momento aqui é para que nós possamos levar, né? As pessoas que chegaram a esse momento de falar assim, pô, eu conquistei tudo, e agora? Como você disse, Deus deu tudo. O ar que a gente respira é muito importante. Então, o que Deus pensou para a nossa vida é para que nós fôssemos criados para ser a imagem e semelhança dele. Então, assim, é muito importante a gente analisar, a gente fazer essa reflexão deste momento que tudo que nós temos vem dele. E nossa vida é dele, porque um dia vai voltar para ele. E como vai ser esse encontro quando a gente não estiver mais aqui? Conquistou tudo, mas você conquistou tudo lá fora. Mas aqui comigo, o que é que você tem
conquistou? O que é que você fez por tudo que eu lhe dei? Então, essa reflexão ela é muito interessante, esse início aqui, o que você colocou, foi muito de Deus isso aí, para que as pessoas que estão aqui nos assistindo, nos ouvindo, aonde estiver, possa entender o porquê deste momento aqui. É isso aí, Vitória. Então, o tema hoje vai ser esse, né? A importância da vida humana na Terra. E, para começarmos, Vitória vai falar aí do texto do primeiro livro da Bíblia, né? A gente tem que começar do começo, né? Isso. Então, vamos falar da criação, né, Vitória? A criação, quando Deus ele pensou em criar a Terra, ele criou todas as coisas. Ele criou, o que é que eu vou criar agora, né? Aqui está, não sei se vai aparecer aí, vai aparecer a gente vai botar na tela a palavra, né? O livro de Gênesis. Mas eu também vou dar uma olhada aqui. Vamos ver aí na Gênesis 2, né? Que vai aparecer na tela. Então, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o que Deus pensou? Eu vou dar tudo para ele, a minha criação. Eu vou dar tudo para este homem. Então, quando Deus fez o homem do pó, para que nós pudéssemos entender que nós não somos maior do que Deus. Uhum. Isso. Nós dependemos dele. Exatamente. E também, Vitória, Deus, né, depois que criou esse planeta, né, que era no início só água, aí depois Deus fez a separação, né, da água para a terra, que ele chamou de terra, né? É a porção 1, né? Seca, está em Gênesis 1. Isso. Ele criou a porção seca, viu que era bom e separou, então, a água dessa porção seca que ele chamou de terra. E depois ele viu, né, depois de criado o planeta, as luzes, que são as estrelas, né? Isso. E você vê, Vitória, que ele dimensionou todas as luzes a partir da Terra para que nós tivéssemos a visão que nós temos hoje. Quando olhamos para o céu, que vemos as estrelas, os astros, você vê que nenhum nos agride, porque está tão distante, né? Que fica parecendo pequenas luzes. Isso. Para nos iluminar. E o sol mais perto para nos aquecer, nos dar vida dia a dia, né? Então, assim, tudo foi, claro, milimetricamente planejado, diferentemente do que alguns cientistas falam, né? Que houve uma explosão e essa explosão que criou todo o acaso. Essa explosão foi causada por Deus e para que ele criasse tudo que nós vemos aí ao entorno da Terra, né? Se olharmos para de noite, né, nós estamos de ponta cabeça em relação ao que estamos agora, né? À noite, de manhã, estamos, né, olhando para o firmamento. Se o sol apagasse, a gente ia ver todas as estrelas que estão desse lado do universo. E à noite nós estamos do outro lado e vamos ver o que está lá do outro lado. Então, para todos os lados que a Terra nos levar e nos conduzir nesse giro que ela dá, nós vamos ver estrelas no firmamento, né? Tudo foi criado por Deus. E para que tivesse quem admirasse toda essa beleza, Deus criou o homem do pó da terra. Então, aí quando Deus criou o homem, né, ele disse, né, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí, Vitória, um detalhe para quem nunca leu a Bíblia, para quem não sabe interpretar, né, é bom interpretar sempre ao pé da palavra, da letra. Quando Deus fala no plural, né, a nossa imagem, a nossa semelhança, ele está conversando com o Filho dele, e o Espírito Santo. E o Espírito Santo. Já existiu os três. Que já existiu, né? É verdade. E o Jesus, que era foi o arquiteto do universo, está escrito aqui. Então ele não fez nada que não fosse com Jesus, ao lado dele, com a consultoria dele, né? E foi feito tudo para ele. Tudo para ele. Então Jesus é o grande arquiteto do universo, né?
e do nosso planeta, e tudo foi feito para Jesus. Inclusive lá no início de Gênesis também ele diz que no início era o verbo, e depois o verbo se fez carne, quer dizer, a palavra dele, né, se transformou. O verbo era Deus, né? O verbo era Deus, e depois ele se fez carne como Jesus aqui na Terra, né, para vir salvar a humanidade. Então, isso são outros temas que nós vamos falar mais adiante, mas só para contextualizar aqui, quando ele fala nossa imagem, a nossa semelhança, ele está ao lado do Filho, né, que era o grande arquiteto do universo. Aí quando o Senhor fala, né, formou o homem a nossa imagem. Então, quando a gente olha para o outro, para o nosso próximo, a gente vê a imagem do que Deus criou. Então, quando a gente pensa, né, em fazer o mal para o outro, a gente tem que analisar o que é que Deus está achando isso de mim aqui agora. Porque eu estou fazendo algo contra alguém, a imagem e semelhança de Deus. Então, a gente só vai depois ter essa convicção quando a gente realmente é tocado no coração que existe um Criador. Por quê? Deus, ele busca as pessoas que elas estejam abertas para isso. Tem pessoas que estão fechadas, ele não vai invadir o coração de ninguém, né? Ele fala, né, Vitória? Tem várias passagens na Bíblia que ele fala, eu bato e se você deixar, eu entro. Entra. Né? Quando ele fala eu bato a porta, né, é do seu coração, dos seus pensamentos, né? Que o coração nada mais é para Deus do que o pensamento do homem, né? Ele não se refere ao músculo cardíaco, mas sim ao pensamento. Porque quando você pensa o bem, você liga isso ao coração, né? Que é o motor da vida do corpo humano. Então ele fala que bate a porta do seu coração. Ou seja, às vezes você sente aquela vontade, aquele desejo de ir para a igreja, de fazer algo, né? Para louvar a Deus, para agradecer a Deus. Ali é Deus batendo a porta. Quando você abre essa porta, ele passa a habitar em você. Agora não adianta, né, Vitória, você ser o bom samaritano. Em breve a gente vai chegar nesse tema. Quem foi o samaritano? Foi um que chegou na praça, né, e se orgulhou, falou, olha, eu sou de Deus, porque eu vou para a igreja, porque eu ajudo o próximo, porque isso, porque aquilo. E para esse aí, Deus fala assim, aparta-te de mim, né? Eu nem te conheço. Eu não quero saber de você, eu não te conheço. Porque Deus não gosta desse orgulho. Você não pode fazer isso como se estivesse cobrando de Deus alguma coisa, ou se você estivesse fazendo algo para Deus em troca de alguma coisa, né? Tem muita gente que é assim, né, Vitória? Quer fazer algo para Deus pensando, Deus vai me dar isso, vai me dar aquilo, vai ter uma recompensa. Deus não barganha com ninguém, né? Deus, todo ouro que conhecemos, tudo que tem na terra, foi Deus que fez. Ele é Deus, Ele não precisa de nada. Ele não precisa de nada. Então nós somos o pó. Nós somos o pó. Como ele disse, fez o homem do pó. Para que o homem não venha se achar que seja melhor do que ele. E ele deu a capacidade, foi ele que deu a inteligência. Quando ele quer, ele tira. Exatamente. Ele tira. Ele tira tudo. Ele tira tudo. Se ele cortar o suspiro dele na nossa narina, já era. O dinheiro não vai comprar a vida. O dinheiro não vai comprar o ar. Pode comprar o oxigênio. Mas mesmo você tendo dinheiro para comprar oxigênio, se Deus quiser que o seu pulmão não receba mais oxigênio, um abraço. Acabou. Com certeza. A última palavra é dele. Então assim, também queria relatar, né, que depois de tudo isso aí que Deus criou, né, e Deus mandava sempre homens para falar na terra, para trazer a mensagem. Trouxe sempre homens, não é isso? Porque tudo é desígnio de Deus, né? Se a gente acredita em Deus, a gente acredita nessa palavra que está aqui, porque isso aqui é o manual que Deus deixou, né? Quando a gente compra um equipamento, não vem com um manualzinho para você saber o que é aquilo, como mexer, como proceder, como consertar. Então Deus deixou um manual aqui para que o homem não ficasse atabalhoado, se perguntando isso ou aquilo, né? Quem criou isso? Quem criou aquilo? Como foi isso? Como surgiu aquilo? Então Deus deixou aqui, esse manual. Mas foi escrito por homens. Eu sei que foi escrito por homens. Tudo aqui na Terra é feito pelo homem. Por quê?
Porque Deus usa o homem para fazer o que ele quer. É Deus que usa o homem. Deus que limita a inteligência ou abre a inteligência do homem para fazer acontecer dentro do que Deus quer. Porque se a gente acredita nesse livro, se a gente acredita em Deus, a gente acredita que tudo é Deus. Até uma folha seca que cai da árvore, como está escrito aqui, é numerada por Deus. Deus sabe de tudo. Um fio de cabelo da sua cabeça, Deus sabe quantos fios de cabelo você tem. Verdade. Então, se tudo é Deus, o universo é Deus, né? Nada acontece sem um consentimento de Deus. Né? Aí tem pessoas que falam, né? O demônio criou o celular. Não, o demônio não cria nada. O demônio está aqui escrito na Bíblia, Vitória, que ele só veio para destruir, matar e roubar. Aliás, a ordem é até invertir, né? Ele veio só para roubar, matar e destruir. Está em João 10:10. Jesus veio para dar vida, e vida com abundância. Exatamente. O que é vida com abundância? É a vida de paz. Porque muitas vezes as pessoas estão correndo, estão se matando, estão adoecendo, estão enfadados e não estão tendo paz. Estão ligados aqui 24 horas, né? Mas Deus fica muito pouco para Deus, né? As pessoas ficam aqui ligadas em outras coisas, mas não nas coisas de Deus. Então, quando eu disse há pouco, né? Não foi o mal que inventou isso aqui. Isso aqui é coisa de Deus também, até para se cumprir a palavra dele. Porque tá aqui na Bíblia, Vitória, que Deus diz que só vai voltar ao mundo depois que toda a humanidade tiver conhecimento da palavra dele. E a oportunidade é através disso aqui. Mas o mal usa isso aqui também, usa até para tirar você da presença de Deus, né? Verdade. Porque o que seria, Vitória, da nossa salvação se não fosse o mal? Porque as pessoas desconhecem isso. Quem criou o mal foi Deus também. Para que a gente tenha opção. Para ter opção. Né? Livre-arbítrio. É um livre-arbítrio. Você escolhe. Deus dá liberdade a todos. Deu aos anjos e nos dá. Livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Você escolhe o seu próprio caminho. Eu tenho isso aqui. Então, se você tiver só o caminho bom, qual seria o poder da escolha? Então, você, claro, só caminharia com Deus. Mas não, Deus diz, olha, você tem aí o mal e o bem, né? Se você quiser optar pelo mal, você vai optar pelo mal. Se você quiser optar pelo bem, você vai optar pelo bem. Então, isso é muito claro, né? Se você usar um pouquinho só da inteligência que Deus te deu, você vai perceber isso. Tudo você tem uma escolha. Você nunca vai fazer o mal e dizer assim, eu não tive escolha. Não, você tem escolha. A não ser que, se você está acuado diante de um cenário que a pessoa vai te matar e você tem a legítima defesa. E você não tem outro caminho. Você não pode se fugir, porque você está acuado em um cantinho, né? Então, ali é um ato de defesa, aí é outra história. Mas se você for refletir na sua vida, tudo que você fez até hoje, pense um pouquinho. Você vai dizer assim, não, realmente eu tinha outra opção. Eu não quis seguir aquela opção, porque era mais difícil. Porque o bem, ele não é fácil. O caminho do bem não é fácil. Para você seguir o caminho de Deus... É renúncia. Você tem que renunciar às coisas da carne, você tem que renunciar ao desejo, né? Desejo pela droga, desejo pelas coisas imundas. Então, não é fácil, porque a carne, ela pede tudo isso, né, Vitória? É como uma doença, por exemplo. A pessoa tem uma doença, né? Aí ela não pode comer tal coisa. Mas a carne fica desejando aquela coisa. Você comer aquilo ali. Porque também o mal é prazeroso. É prazeroso. Mas se não fosse assim, você não tinha essa opção, né, Vitória? Então, Deus dá isso. Deus dá essa opção do mal com prazer ali, para você ver assim, é mal, mas é bom. É porque o mal, ele satisfaz a carne. É como você falou, você tem uma doença ali, você tem um diabetes ali. Você sabe que vai morrer. Você não pode comer açúcar, mas o açúcar é bom. É gostoso comer doce, porque você está fazendo assim a vontade da carne. É como você também fazia a vontade da carne com alguns vícios também. A droga, né? A bebida é uma droga. Você vai fazer mal às pessoas quando você está drogado, quando você bebe. Você vai impor coisas, não é isso que as pessoas vão fazer. Então você vai tratar as pessoas mal também, você vai matar, vai destruir. Então quem destrói? O inimigo destrói. Mas quando Jesus vem para dar vida com abundância, é aquela vida de equilíbrio, que você vai vencer essas coisas. Exatamente. Você vence. E quando você vai vencer, você fala, ai que maravilha, eu venci isso aqui.
Então, isso é reflexão hoje também do mal e o bem. O que é que você está fazendo? Você está fazendo bem ou está fazendo mal? A sua caminhada está indo para o bem ou está indo para o mal? Porque muitas vezes a pessoa está, eu estou bem, porque eu estou alegre. Porque... Não, tem gente que tá falando agora da vizinha, do vizinho, tá falando mal do outro, tá desejando mal ao outro, mas ele se sente bem com isso, né? E aí tem um prazer. Então ele optou por esse caminho, ela optou por esse caminho. Ela tinha a opção de não fazer isso hoje, de começar o dia no bem, né? Mas ela optou em fazer o mal. Então tudo isso vai cavando a própria sepultura da pessoa, né? Naquele sentido de que ela não está com Deus. E não adianta depois ela perguntar porque a coisa má está acontecendo com ela, né? Como se ela fosse melhor do que os outros, né? Então nós somos todos iguais. E esse programa de hoje, né? Você vê que falar de Deus, né? Passa muito bem rápido, né, Vitória? O tempo já está quase acabando. Eu queria falar rapidinho, né? Sobre Zaqueu. Zaqueu, ele era um cobrador de imposto, ele extorquia as pessoas. Era um homem rico e ele tinha um poder, né, em Jericó. Mas quando Zaqueu ouviu falar que Jesus estava passando ali, Zaqueu foi tocado. E ele falou, quero conhecer esse homem. E ele era pequeno. E Zaqueu, para ver Jesus naquela multidão, subiu numa árvore. Foi. Aí Jesus olhou e falou, desce, Zaqueu, aí. E Jesus foi comer na casa de Zaqueu. E foi criticado. E foi criticado. Mas Jesus... as pessoas acham que tem o direito de julgar, né? Então, já naquele tempo era assim. O ser humano é o mesmo de ontem ou de hoje, vai ser sempre assim, né? Então, eles julgaram Jesus, né? Ah, ele vem e come com os pecadores, né? Vai na casa dos pecadores, dos ímpios. E não entendendo que a vinda de Jesus aqui foi justamente para isso, para tentar resgatar dessas pessoas, né? Fazer arrependimento. Tirar o mal. Não é que a pessoa... Às vezes tem pessoa que não tá nas drogas, não tá nos vícios. Mas eu não tô fazendo isso aqui. Mas às vezes o mal tá dentro do coração. Não, tem gente que vai às igrejas há 20, 30, 50 anos, frequenta a igreja, bota esse livro debaixo do braço, às vezes nem abre. Ou quando abre não entende a palavra, né? E se acha no direito de se orgulhar disso. Não, eu sou crente, eu vou à igreja todo dia, você é um pecador. Ali ele já pecou, ele já errou quando ele julgou o outro, ele foi um samaritano ali, né? Verdade. Então, isso tudo a gente tem que ter cuidado, a gente tem que se policiar, a gente não pode julgar as pessoas, né? O ladrão, o melhor exemplo, Vitória, que Deus deixou para a humanidade foi aquele ladrão que estava na cruz, né? Até a igreja católica, né, às vezes costuma dizer que é o bom ladrão. Não existe ladrão bom. Ladrão é ladrão. Ladrão é para roubar e fazer o mal. Mas por que ele foi perdoado na cruz? Porque ele reconheceu que aquele homem que estava ali sendo crucificado com ele, sendo apedrejado, humilhado, era o Filho de Deus. E aí Jesus falou, ainda hoje você estará comigo no paraíso, né? Aí já tem crente também julgando isso. Ah, porque Jesus falou isso se... Está escrito que vai ter um julgamento, que só vai para lá depois do julgamento. Gente, está na Bíblia também. É um piscar, é um fechar e abrir de olhos. Porque quando você morre, apaga, né? É como uma luz que se apaga. E aí você não sabe se passou um dia ou se vão passar 200 mil anos. Quando você abre o olho, é no outro dia. É na mesma hora, né? É verdade. É como se você dormisse e acordasse. E você já está há 1000 anos na frente. Então já aconteceu a volta de Cristo, você está sendo julgado naquele momento que você morreu. Ah, mas eu morri em 96, como é que eu já estou 1000 anos depois, que quando Cristo voltou? É assim, você dormiu e acordou, você morreu e acordou. Porque quando você morre, seu corpo perece, acaba, vira pó. Né? Os vermes, no momento que você morreu, os vermes começam a lhe destruir. Então você ali não vê mais nada. O que fica é o seu espírito que vai para Deus. Esse sim voltou para Deus naquele momento, né? O espírito. E você vai acordar no momento do julgamento, que está escrito aí na palavra. Então não importa se é um segundo ou 1000 anos, né? Está também na Bíblia isso. Para Deus, 1000 anos é como se fosse um dia, né? Então, como você estava falando aí, vai ter esse encontro. Então você está aí, tranquilo, vivendo na sua vida, na sua correria, não olhando para cima, para o Criador, de quem te fez do pó. Mas um dia você vai ter esse encontro.
E aí? E a dor vai ser pior do que a daqui. É muito pior. Ele vai falar assim, não, você já viveu tudo que você teve que viver lá. Agora aqui é para aqueles que renunciou lá para estar comigo aqui. E aí, Vitória, tem gente, né? Talvez esteja até nos assistindo esse tipo de pessoa agora, né? Que fala assim, bobagem, Deus é misericordioso, né? Quando eu morrer, eu falo com ele, não, eu dou aquele jeitinho brasileiro, né? Que o brasileiro dá um jeitinho pra tudo. Olha, gente, não é assim. Sem jeito mais não. Você não vai ter nem direito à palavra, né? Verdade. Você vai ser julgado. Talvez você não tenha direito à palavra. Por quê? Porque Deus sabe tudo, Deus é onipresente. Deus colocou um anjo para cada ser humano que ele criou. Nós temos aqui do lado um anjo, cada um de nós. Cada um. Não importa se eu estou fazendo mal ou se eu estou fazendo bem. Né? Não é porque eu mereço, não. O anjo está aqui para nos acompanhar, escrever no livro da vida tudo que nós estamos falando, tudo que nós estamos fazendo, né? Porque as pessoas acham assim, Deus não pode ver todo mundo ao mesmo tempo. Pode. Com certeza. Ele vê porque ele é onipresente e através dos anjos que nos acompanham. Onisciente, onipresente, onipotente. E essas mesmas pessoas, Vitória, acreditam no anjo, porque elas sabem que tem um anjo da guarda, né? Isso. Que eles chamam anjo da guarda. Esse anjo não só guarda, como ele fiscaliza, anota tudo que você está fazendo. E ele vai ao céu todos os dias e volta. Ele leva a palavra e volta. Inclusive, né, um homem de Deus que deitou sobre uma pedra, né? Ele viu isso e virou até uma música. E muita gente musicou esse texto da Bíblia, né? Que ele viu os anjos subindo e descendo. Se ele viu os anjos subindo, é porque os anjos estavam na terra, verdade. Né? Então estavam levando a Deus o que nós fazemos aqui no dia a dia. E trazendo de Deus também as respostas das nossas orações, do nosso viver, né? Nosso viver. Nosso dia a dia, né? Dia a dia. É acompanhado pelos olhos de Deus. O que nós estamos fazendo, aonde estamos indo. Tudo isso que estamos falando, pensando, tudo isso está registrado. Nós temos o livro lá na mão de Deus. Cada um de sua vida está tudo escrito. Então, na hora desse julgamento, você não vai ter direito a falar nada, meu irmãozinho. Porque Deus vai dizer, olha o livro aqui, ó. Eu sei tudo que você fez no dia tal, na hora tal. Foi eu que criei tudo, eu sei como fazer tudo. Então, a gente só vai ouvir. E aí Deus vai separar o joio do trigo. O que é bom para ele, o que foi julgado por ele merece o perdão e o que não merece. Esse vai viver aí 3.000 anos aí de horror, de queimação no inferno. Tá na palavra, não sou eu que estou falando, tá aí na Bíblia. Jesus falou, arrependei-vos, que é chegado o reino do céu. Mas é povo que não tem visão, que fala essas coisas, não é? Mas Deus, ele fala que muitos, né, serão chamados e poucos serão escolhidos. Por que escolhidos? Porque aqueles que vão realmente se render a isso. Aqueles que deixaram realmente... e ele ainda fala assim, quem ama o mundo não ama ele. Né? Não ama ele. Quem não renuncia, não ama ele. Exatamente. É igual um casamento, quando você vai casar com a pessoa, você vai renunciar a algumas coisas, né? Porque você ama aquela pessoa. Né? O cara que joga bola, por exemplo, gosta de ir no cabaré, dançar, gosta de ir na boate. Ele casou, ele tem que abandonar tudo isso. Porque ele ama aquela pessoa. Porque senão não tem sentido. Não tem sentido, é verdade. Então as coisas de Deus é da mesma forma, né? Aliás, é mais severa ainda, se você for observar. Agora, ninguém é obrigado a nada. Deus não obriga ninguém a nada. A gente está aqui falando, ninguém aqui vai tentar lhe convencer a ir para a igreja, ou orar, ou rezar, fazer o que você quiser. Não. Se Deus dá o livre-arbítrio, quem somos nós para tentar lhe convencer de nada, né, Vitória? Ele não precisa nem igreja, a pessoa precisa da mudança dele na sua vida, no seu dia a dia, né? Com você mesmo, aonde você está, no seu trabalho, com as pessoas. Saber que você está naquele lugar, porque Deus te colocou ali. Porque é um propósito do Senhor. E é isso. Né? Não precisa você dizer, eu não quero ir para a igreja. Não precisa, para você olhar para Deus. A igreja é você. Somos nós. Nós somos um templo de barro, né? E Deus pode habitar ou não em nós. Cabe a você deixar ou não. Né? Verdade. Então, se você deixar Deus habitar em você, esse templo que ele construiu, ele diz, eu posso abrigar um tesouro nesse templo, né? E o tesouro é o Espírito Santo. E muitas mudanças vão acontecer se a pessoa deixar. Com certeza. As mudanças dentro da gente. É de dentro para fora. Nas nossas emoções.
né? Tudo isso. Você vai dormir em paz, você vai deitar e dormir. Você vai ter coisas novas, coisas boas vão acontecer. É verdade, né? A mudança está dentro de cada um, né? Então, às vezes eu fico olhando pessoas julgando outros também nesse sentido, né? Ah, fulano era bandido, era criminoso, assaltava, matava, usava droga, era traficante, e hoje está dizendo que é um homem de Deus. Por que não? Talvez esse seja mais de Deus do que você, porque ele conheceu todo o mal e se libertou desse mal. Mas Jesus veio para isso. Exatamente. Ele veio para libertar as pessoas que estavam cativas. Deus mandou vários profetas, o povo não acreditou. Aí Deus, agora vou eu como homem na terra, morrer na cruz. Eu fico imaginando, até na igreja católica mesmo, as pessoas vão lá e vê aquela cruz ali, aquela imagem ali cheia de sangue, né? Aqueles cravos ali pregados. Aquilo ali teve um sentido na vida das pessoas. Aquilo ali tem um sentido. Tem que ter um sentido, né, Vitória? Inclusive, não adianta nada você chorar ao pé da cruz, adorar a cruz, né? Aliás, eu acho que a cruz não é para ser adorada, né? Porque a cruz sempre existiu. A cruz não é uma criação de Deus. A cruz existia lá o mandato de Roma, né? Sobre Jerusalém, sobre todas as cidades. Eles colocavam os cruzeiros lá, né? Chamados cruzeiros. Para quê? Para punir pessoas, punir bandidos, né? E acabaram usando esse mesmo cruzeiro, né? Para punir a Deus inocente, né? Mas estava escrito. Estava escrito. Todos sabiam que o Filho de Deus passaria por tudo aquilo. Mas hoje não vai dar para falar mais, né, Vitória? O tempo acabou. Mas foi muito bom. Graças a Deus, né? Primeira etapa cumprida. Nós escolhemos aí esse fundo, né? O cenário aí de Israel, porque é a Terra Santa, né? Israel é a primeira terra escolhida por Deus, né? Para abrigar os seus. Claro que hoje está muito desvirtuado, nós estamos tendo guerras, disputas. Aliás, sempre foi assim, né? Quando Caleb subiu lá e viu a cidade que Deus escolheu para os escravos, né? Largarem a escravidão, saírem da escravidão. Terra que manava leite, né? Leite de cabra, de tudo que era animal. E também leite e o mel das tâmaras, né? Que até hoje existem lá. Então, assim, foi tomada por esforço essa terra, né? Essa terra não foi dada de graça. Deus deu, mas os homens de Deus tiveram que lutar, com gigantes, inclusive. Então, até hoje vivem essa disputa, né? Porque todos querem viver e habitar em Israel. E nós tivemos aí recentemente, né, um ataque covarde até dos terroristas do Hamas, que defendem a Palestina, né, e querem que Israel acabe para que eles assumam Israel. Eles acham que os judeus, os cristãos são ímpios e só os muçulmanos, né, são de Deus. Mais um erro, né, do ser humano. Mas, enfim, quem somos nós para julgar, né? Por hoje é só. Vitória, um abraço. Maravilhoso esse momento, muito bom. E um abraço a todos também. Obrigado pela sua audiência, né? E estaremos aqui toda semana, a princípio semanal, né? Estaremos aqui sempre com um tema novo para a gente discutir com você, debater com você, né? Conversar com você, conversar com Deus, tá bom? E esse espaço também estará aberto, né, Vitória? Para as igrejas usarem aqui o espaço para a gente falar mais ainda de Deus e das coisas de Deus e oportunizar você até, quiser ir para alguma igreja, né? Você escolher qual igreja você fazer quer. Momentos de reflexão, né? Aqui, da palavra. Vamos falar sempre aqui de todas as religiões, mas dando sempre espaço aí para aquelas que querem realmente ajudar a salvar a vida, né? Com certeza. Almas. Agradeço a Deus por este momento, essa conversa com Deus nesse momento aqui maravilhoso. É isso aí. Um abraço.